Bom, prosseguindo no tema de China, agora a gente começa a falar da era Deng Xiaoping, ou seja, o sucessor de Mao Tse-tung dentro da China. Após a morte de Mao Tse-tung em 1976, dá início a um governo de um novo presidente chamado Deng Xiaoping. Ele governa de 1966 até 97. Então são 21 anos de governo, um pouco menor do que a era Mao Tse-tung, que foi de 27 anos. A frase "não importa a cor do gato, desde que como rato" ficou notabilizada na figura de Deng Xiaoping. Interpretar essa frase, não importa a cor do gato, desde que como rato. O que é o rato? O rato talvez seja o problema que a China tinha de dificuldade de atender a demanda interna de bens de consumo, ou seja, o subdesenvolvimento do setor de consumo na China. Isso era notável. Nos anos 70, a população chinesa era carente de recursos de bens de consumo, ou seja, as pessoas se vestiam praticamente todas iguais, era quase com um uniforme, uma calça preta, uma camisa branca, durante o verão. No inverno usava-se um sobretudo cinza escuro. As pessoas andavam a pé ou os mais privilegiados de bicicleta, ou seja, automóveis era uma coisa exclusiva para membros do governo. E a população não tinha acesso a aparelhos de televisão, a automóveis, a telefonia, ou seja, era uma carência brutal de bens de consumo. Então, isso era uma demanda tremenda que interessava muito as empresas do mundo inteiro. Ou seja, vender para a China, não só vender, por que não produzir lá? Uma vez que você tem uma numerosa mão de obra muito disciplinada por um governo ditatorial. Portanto, aquilo que o Mao Tse-tung já havia, digamos assim, pré-combinado com Richard Nixon nos anos 70, vai ser colocado em prática com o governo do presidente Deng Xiaoping. Então, o que é o não importa a cor do gato? Não importa se é através de uma estatização total dos meios de produção ou se é permitindo a iniciativa privada. Ou seja, é preciso matar esse problema, ou seja, comer o rato. A cor do gato é o sistema que a gente vai adotar para combater esse problema. Bom, então dá-se início aí à chamada economia socialista de mercado, ou seja, o mercado consumidor brutal na China. Quando ele assume o poder, a China tem uma população de 1 bilhão de habitantes. É socialista porque o Estado vai participar efetivamente desse processo, mas buscando atender à demanda do mercado, não aquela economia socialista bélica militar da União Soviética que queria rivalizar com os Estados Unidos na questão da corrida armamentista, da corrida espacial. É atender a demanda de um mercado carente por bens de consumo. Então criou-se as chamadas zonas econômicas especiais, cidades do litoral chinês, onde é permitido a iniciativa privada, inclusive com capitais privados, ou seja, principalmente com capitais privados. Porque empresas estrangeiras vão pensar assim, bom, se eu abrir uma filial na China, terei lá muita mão de obra a preço barato e também terei um mercado consumidor tremendo para vender internamente, mas também para produzir em larga escala para vender para o mundo inteiro. Então, a partir de 1964, a China inaugura uma nova fase da sua economia, que é a abertura para a entrada de capital externo. A China fez com que o seu PIB crescesse num ritmo aceleradíssimo desde então, crescendo em torno de 10%, alguns anos um pouco menos, outros um pouco mais, mas chegou a crescer 10%. Ou seja, essa charge que mostra a bandeira chinesa como se fosse um código de barras é perfeito, porque a partir de então, uma série de mercadorias, produtos começaram a ser fabricados na China. Hoje é até difícil você ir a qualquer mercado, a qualquer loja, em qualquer cidade, e você não encontrar produtos chineses. Ou seja, você vai encontrar brinquedos, roupas, calçados, eletrodomésticos, uma infinidade de produtos, a maioria feita na China. Portanto, em qualquer cidade hoje do Brasil ou de vários países do mundo, você encontra uma quantidade brutal de produtos made in China. Portanto, a China transformou-se na espécie da oficina do mundo. Isso, logicamente, trouxe um desenvolvimento do seu PIB, crescendo 10% ao ano. Mas os chineses não ficaram apenas nessa questão de vamos apenas receber investimentos. Eles também vão investir em tecnologia própria. A China hoje é uma potência tecnológica também. Não ficaram apenas recebendo investimento e isso nos basta. Porque eles têm pretensões imperialistas e, portanto, é necessário ter a sua própria tecnologia, ser um país
desenvolvido. Não é de uma hora para outra que você consegue isso, é preciso dar tempo ao tempo. Além disso, o governo de Deng Xiaoping implementou um rígido controle de natalidade. Entre os anos de 1977 e 2015, só era permitido aos casais terem apenas um filho. Então, a grande maioria esmagadora dos casais chineses só podiam ter um filho. Tinha algumas exceções? Tinham. Se nascesse gêmeo, por exemplo, lógico, né? Também, em algumas situações, se a criança tivesse alguma deformidade, poderia ter um segundo filho. Se fosse na zona rural e o primeiro filho fosse uma menina, então também se permitia ter um segundo filho. Então a taxa de fecundidade na China é de em torno de 1,5, um filho e meio por casal. Mas a regra era cada casal um filho. E isso trouxe um desequilíbrio muito grande na população chinesa. Num dado momento, você tinha que a população que tinha entre 0 e 19 anos, certo? Era predominantemente masculina. Ou seja, se pegar aqui nessa faixa etária de 0 a 19 anos, esses dados, se não me engano, são do começo do século XXI, por volta de 2004, 2005, por aí. Você tinha 196 milhões de crianças e adolescentes nessa idade, nessa faixa, jovens nessa faixa etária, e 172 milhões, uma diferença de 23 milhões a mais de homens, a mais do que mulheres nessa faixa etária. Nas faixas etárias, como por exemplo 20 a 39, é uma diferença um pouco menor, de 40 a 59, uma diferença não se compara com essa aqui. Aqui no caso, né, a T negativa tem mais mulheres, como os homens morrem com mais facilidade, quanto mais velho, né, acima de 80, tinha mais mulheres ainda, porque em quase todos os países as mulheres vivem mais que os homens, na China não é diferente. Então esse desequilíbrio é causado por quê? Por que nasce mais meninos? Então isso contraria as regras da probabilidade, tá certo? Que é nascer uma menina ou um menino, que é 150%, e as regras biológicas. Como assim? Né? Você está nascendo mais meninos. Por quê? Será que realmente está nascendo ou estão deixando os meninos nascerem e as meninas não? Então isso levanta, tá certo? Um problema, que é esse excesso de homens na sociedade vai trazer problemas? Lógico, por afinal de contas, vai chegar um momento que essas pessoas que têm aqui de 0 a 19 anos não vão ter com quem casar, por exemplo, porque vai ter muito mais homens do que mulheres. Tanto que tem relatos de raptos de mulheres em algumas regiões da China, as mulheres são sequestradas para casar com alguns homens, principalmente na zona rural, no interior da China. E uma denúncia em relação à China é que muitas famílias praticavam o chamado infanticídio feminino, ou seja, as meninas não eram permitidas nascer. Então era muito comum, por exemplo, se uma mulher estivesse grávida e ela descobrisse que estava grávida de uma menina, através de um ultrassom, ela provocasse um aborto, né? Caísse de uma escada, por exemplo, simulando um aborto, um acidente doméstico. Tanto que, num dado momento, tornou-se proibido os médicos revelarem qual é o sexo da criança, para que não houvesse essa atitude. E tem denúncias de que existem muitos orfanatos na China repletos de meninas abandonadas pelos pais, abandonadas em praça pública, por exemplo. É uma situação tanto quanto complicada, com certeza. Isso revela o grau de obediência da população em relação à política estatal, ou seja, é uma ditadura, tá certo? Só que as pessoas preferem, às vezes, até cometer um crime, que é um infanticídio feminino, do que obedecer ao Estado de ter apenas um filho. Bom, então essa é quase que uma denúncia, né? Não se tem uma comprovação disso, mas o fato é que isso preocupou as autoridades e as autoridades tomaram algumas providências, como por exemplo, passar a dar incentivo para os casais terem filhas em vez de filhos, para tentar reduzir essa diferença aqui. Além disso, tem a questão do filho único, né? É um problema, porque o filho único acaba assumindo uma série de responsabilidades e depois ter que cuidar do pai, da mãe, dos avós na idade senil. Então, apenas uma única criança ter que cuidar de um pai, de uma mãe, às vezes de 2, 3 ou 4 avós, complica. Então, é uma recarga, uma sobrecarga, tá certo? De responsabilidade para uma geração futura. Enfim, então vários problemas advêm dessa política, tanto que em 2015 ela foi relaxada. Hoje é permitido que os casais tenham 2 filhos. E a questão da diferença da quantidade de homens em relação às mulheres
tem sido resolvida, ou pelo menos tentado resolver, através de uma política de incentivo para que os casais tenham filhas, tanto que passou a nascer mais meninas que meninos na China nos últimos anos, curiosamente. Bom, o governo, tá certo, adotou, como eu disse, algumas medidas para estimular casais a terem filhos, como por exemplo, dar melhores empregos, casas melhores, mais oportunidades para famílias que tenham filhas e não filhos, para tentar reduzir essa diferença brutal. Agora, o senhor Deng Xiaoping se mostrou muito hábil na geopolítica internacional, em política externa, porque ele conseguiu negociar com Reino Unido e Portugal a devolução de Hong Kong e Macau. Hong Kong pertenceu ao Reino Unido entre os anos de 1898 a 1997, ou seja, 99 anos. Macau de 1557 a 1999. A negociação se deu em 84 para a devolução em 97 e 99. Então aqui, Macau ficou durante séculos sob controle português. Hong Kong durante um século praticamente sob controle britânico. Hong Kong é bem maior, uma cidade muito mais importante, mais rica do que Macau. Macau é uma cidade bem menor, com menor importância no cenário econômico atual. Mas o fato é que Deng Xiaoping conseguiu negociar essa devolução. Certo? Então foi fruto da sua habilidade política na negociação internacional. O governo chinês, Deng Xiaoping, se comprometeu em manter em Hong Kong, tá certo? E também em Macau, as leis vigentes nessas cidades por 50 anos. Ou seja, se você mora em Hong Kong, mas não está disposto a viver num país governado por um partido único, que é o PCCH, você tem meio século para tomar uma decisão e ir embora. Então, se você tem um negócio que você pode vender para o governo adquire o seu negócio, sei lá, sua loja, sua fábrica, o que você tiver, você pode morar em outro país, porque durante 50 anos as leis locais são leis do Reino Unido. Em Macau, as leis portuguesas. Isso é entendido pelos analistas como uma espécie de atrativo para Taiwan, ou seja, vamos tentar convencer Taiwan a aceitar uma reanexação pacífica, sem que seja necessária uma guerra para isso. Então, muitos dizem que uma postura extremamente paciente por parte do governo chinês, como forma de convencer Taiwan a aceitar a sua anexação pacificamente. O fato é que a China hoje convive com uma ideologia que é um país convivendo com dois sistemas. Dentro do território chinês existe o sistema socialista? Sim. Tem o capitalismo? Também tem. Logo que foi iniciado esse processo, lá em 1984, apenas 10% da população chinesa vivia sob um sistema capitalista. Hoje, 40%. Então, reduziu bastante o percentual de população chinesa que vive em um regime socialista. Caiu de 90% para 60%. Então, é uma transição lenta. Já se passaram aí mais de 30 anos desde que iniciou esse processo. Então, aos poucos, a China está tornando-se cada vez mais capitalista, mas o governo chinês ainda é controlado pelo Partido Comunista Chinês, apesar de estar cada vez menos socialista, digamos assim. E, em termos de política interna, Deng Xiaoping deixou claro a sua mensagem, ou seja, o governo chinês não está disposto a negociar absolutamente nada, ceder nem um milímetro. Isso ficou bem claro em 1989, quando ocorreu o massacre de Tiananmen, ou Praça da Paz Celestial. Durante um evento em que o governo chinês estaria promovendo uma reaproximação com a União Soviética naquele momento, com a visita de Gorbachev, que estudantes chineses resolveram se manifestar pela democratização do ensino. Aí esta cena ficou muito famosa, em que um jovem estudante chinês se coloca diante de uma fila de tanques de guerra. E esses tanques acabaram freando para não atropelá-lo, porque estavam diante de câmeras da mídia internacional. Então ele teve muita sorte, porque, apesar de ter sido poupado por esses tanques de guerra, houve um embate forte entre as tropas do governo e esses estudantes, que reclamavam pelo quê? Pelo fim do sistema socialista? Não, apenas por um processo de
mais democracia no ensino, para que você pudesse ter liberdade no que você quer estudar. Porque o governo chinês determina, se você é um ótimo aluno no ensino básico, né, na área de exatas, você vai para a área de exatas. Se você é bom na área de humanas, vai para a área de humanas. Então o governo é que define a sua vida acadêmica. Você não tem a total liberdade de definir o que você vai querer, não é o seu desejo. É aquilo que o governo entende que você é mais capacitado para fazer. Basicamente isso. Bom, então o governo reprimiu de forma violenta os manifestantes. Tanto que algumas cenas, algumas fotos, algumas imagens vazam aí pela famosa Deep Web. Como é o caso, por exemplo, dessa cena em que um tanque de guerra está com a sua esteira totalmente ensanguentada e no chão se tem aqui uma marca, certo, vermelha, e aqui aparentemente uma roda de bicicleta que foi totalmente triturada pela esteira do tanque de guerra. Então, o governo chinês reconheceu que nesse confronto entre as tropas e os estudantes morreram cerca de 2.000 estudantes nesse confronto. Ou seja, para assumir essa quantidade de mortes, que talvez tenha morrido muito mais do que isso. O fato é que foi o momento que o governo disse: nós não estamos dispostos a ceder. Ou seja, vamos manter a ditadura do Partido Comunista Chinês. É o partido único. Então, quem governa o país é o Partido Comunista, que sempre indica alguém para ser o presidente. No caso aí, no ano de 19 ainda era Deng Xiaoping, que ele vai governar por mais 8 anos. E aí ele acaba morrendo também e cede lugar a um novo presidente, tá certo? Então essa é uma nova fase que após os últimos presidentes da China, são 3 até agora. Então sobre esse assunto, espero ter contribuído, tirado algumas dúvidas e vamos, né, na próxima aula finalizar esse tema que é muito importante da China atual. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.